Então, gente, voltei para o segundo vídeo falar o que é o verdadeiro Natal e o que envolve a nossa realidade da humanidade, da sociedade brasileira do jeito que está e outros países também, outras realidades de outras sociedades, né? Assim, tem que liberar o espaço porque eu não tenho infraestrutura para fazer como poderia ser feito a gravação e a distribuição de materiais que nunca foram realmente colocados à disposição da humanidade para dizer o que realmente a humanidade precisa, para realmente as pessoas poderem despertar, né? No outro vídeo eu falei sobre, né, o meu tempo aí, se tantas pessoas têm recursos para falar besteira, para colocar os seus luxos, as suas vaidades, os seus... Disse que me disse, falar sobre desgraças, partir corações, tem recursos, arquivos, tudo. E realmente isso é uma coisa que me chateia muito, já me revoltou também, né? Já me deixou mal. Eu tive 3 computadores queimados pela rede de energia elétrica aqui. E meus arquivos, eu fico preocupada, né? Eu tive que liberar aí alguns arquivos que eu gostaria de só liberar esses arquivos, esses espaços desses arquivos quando eu tivesse realmente gravado num HD, num pendrive, sei lá, colocar em CDs. Mas enfim, eu preciso fazer aquilo que não é só para mim, né? Eu me beneficio se eu posso ajudar muitas pessoas, mas eu nem sei para quem chega os meus vídeos, não tenho recursos para divulgação, mas eu trabalho numa linha de conduta de fé, né? De sintonia, de atração. O igual atrai o igual. A sintonia com quem tem objetivos iguais, né? E também falei eu estava falando no outro vídeo, mostrei a minha árvore de Natal. Ela não é apenas igual, ela é a mesma árvore que eu armei somente no dia 26, né? E eu falei também sobre cristianismo, que eu não me considero cristã, me considero jesuína, porque acredito em Jesus de Nazaré, conheço a história e, inclusive, eu gostaria que as pessoas, né, nesse vídeo eu falando a respeito do Natal e ele é o aniversariante, eu gostaria de dizer para as pessoas que elas estariam lucrando muito mais se elas estivessem estudando a respeito do verdadeiro Jesus e não daqueles que as pessoas por aí, as igrejas, alguns religiosos, sacerdotes, sei lá, pregam a respeito dele. Porque, inclusive, o cristianismo, ele é sim considerado uma representação de martírio, né? E, gente, se uma coisa que eu não tenho tendência é o martírio. Nem para mártire e nem para martirizadora, nem para martirizar ninguém. E isso me levou a estudar bastante a respeito da história de Jesus, a respeito dessa entidade chamada Jesus. Eu aconselho vocês
É estudar, gente. Parem de acreditar em qualquer coisa, parem de acreditar em qualquer pessoa, parem de acreditar em religião, parem de acreditar nos disses que disseram pessoas do passado. Até mesmo coisas que foram pregadas de uma forma na linguagem anterior, né? Vocês todos, nós todos temos que evoluir o nosso conhecimento, conhecer. Não é modernizar, não é querer ser dona da palavra, não, é conhecer. Estudem historiadores, o que eles deixaram, físicos, a física quântica. Tem muitos estudiosos que buscam coisas de antigamente, né, do passado, do início da história da humanidade, da nossa história, e você vai ter muito mais conteúdo para formar esse quebra-cabeça e descobrir coisas que não dizem para nós, não explicam. E tem milhões de fiéis aí que acreditam, sim, exclusivamente em pastores, em ministros, em sacerdotes, em freiras, em padres. E, gente, existem pessoas e pessoas, assim também são essas pessoas que trabalham, esses religiosos. Existem religiosos e religiosos, estudiosos e não estudiosos. E eu aconselho, eu indico vocês lerem a coleção do Augusto Cury. Augusto Cury, famoso psicanalista, psiquiatra, psicólogo, é uma autoridade com relação à psiquiatria. Ele fez uma coleção que chama A Inteligência de Cristo. Eu comprei e li todas. Eu ganhei um volume e comprei os outros, todinhos, e li. Que tudo que é relacionado a ele realmente me interessa. E uma coisa que é bastante interessante a respeito disso é que o Augusto Cury, ele explica que ele não acreditava em Deus. Ele era ateu, né? Gente, a coleção, ela fala inteligentemente. Eu considero esse cara um cara inteligente, sensato para muitas coisas, a respeito de Jesus, né? Então, isso vai facilitar que as pessoas conheçam Jesus não apenas pela boca de determinados religiosos, que muitos deturpam as coisas e não falam a realidade. Para mim, vocês poderiam estar sabendo de Jesus através dele mesmo. Eu garanto para vocês, esse é o certo. Vocês se comunicarem e perguntem para ele que ele responde. Então, quando vocês começarem a entender que depende da gente o conhecimento para que a gente possa mudar a realidade da nossa sociedade. E continuando, né? Eu, às vezes me perco aqui, né? Cristianismo. Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro de tudo que eu já estudei, que eu já li sobre a história da humanidade, sobre Jesus, eu chego à conclusão que o cristianismo, quem criou, foram os próprios romanos. Se vocês estudarem o caráter, a personalidade, psicologicamente, o comportamento desses povos, os moabitas, os cananeus, os antigos egípcios, os romanos, se vocês estudarem a natureza deles, como eles agiam na época, vocês vão chegar, se interessar, saber como eles desenvolveram aquela mente tão pobre, sabe? E é preferível assistir filmes, pegar livros a respeito e vocês vão entender. Quando vocês lerem, quando vocês tiverem conhecimento, vocês vão entender. Eu cheguei
numa conclusão de muito estudo, de muita análise, que quem criou o cristianismo foram os romanos. O cristianismo, ele é uma deturpação dos ensinamentos de Jesus, que eles, vejam bem, esses são povos que escravizaram a vida inteira, escravizavam, torturavam, né? Bem como os romanos, outros povos, eles também faziam aquelas lutas, colocavam as pessoas para morrer, para eles se divertirem, matavam por diversão. Então, é um tipo de psiquismo, é um tipo de comportamento, é uma personalidade. Então, se vocês estudarem a respeito, vocês vão chegar no que eu estou querendo dizer para vocês, né? O que é que aconteceu? O povo hebreu se libertou da escravidão de, não sei, 400 anos, né? E até o final, o que conta a história, porque para mim a história tem que ser analisada e discernida, passar no crivo, e a gente tem que realmente ler os historiadores, porque historiadores são aqueles que colocam no papel diferente dos religiosos, que colocam nas escrituras sagradas. Existe sempre alguma influência espiritual. Já os historiadores, eles são mais terra a terra. E vocês vão entender o que eu quero dizer, né? Quando eles matavam, faziam sacrifícios horríveis, matavam virgens, crianças, jovens, né, para oferecer para os deuses deles. Então, veja bem, quando você estuda, você vai chegar numa conclusão do que eu quero passar para vocês, né? Eles até o fim, eles não desistiam dos deuses deles e não desistiam de não compreender esses hebreus. Os hebreus são como nós, pessoas que têm fé, que nós acreditamos naquilo que nós não vemos. Inclusive tem um slogan: feliz daquele que acreditou sem ver, não é? Pois é. Isso aí também é o que vocês podem estudar, é a capacidade humana de imaginar, é a capacidade humana de ter fé, de ter um conhecimento da natureza mesmo humana, que desenvolve as capacidades. E esses povos não desenvolveram. Então eles não sabiam o que era amor. Eles não sabiam o que era amor, né? E o que acontece? Quando eles sacrificaram Jesus, eles sacrificaram também o João Batista e outros que eu agora aqui não estou para falar de toda a história, mas esses que estão mais assim para serem considerados, eu posso falar com propriedade. Então, eles fizeram de um tudo, né, para terem o domínio do Deus dos judeus, dos Deus dos hebreus. E o que aconteceu? Quando chegou na época dos romanos, por exemplo, os romanos, o Pôncio Pilatos, todo mundo sabe, era perturbado, né? Todos esses reis, eles viviam de vinho, cara. A água deles era vinho todo dia, toda hora. Então eles deturparam. Por quê? Porque veja bem, Jesus foi assassinado, mas ele continuou. Ele veio como espírito, ele mostrou que a vida após a morte do corpo existe. Esses povos continuaram a querer assambarcar esses conhecimentos e nunca conseguiram. Eles queriam, na realidade, entender como ter uma fé como a dos hebreus, como a dos judeus, mas eles não tinham a capacidade desenvolvida, porque capacidade todos têm, né? Para poder entender o que dava aquele poder a esses povos de um Deus só. Vocês vão entender. Simplesmente vocês vão entender que existe uma doença. E essa doença é o que eu venho querendo dizer para a nossa população do Brasil todo esse tempo, quando eu criei o projeto de edificação global, o projeto Pessoa contra Violências. Eu cheguei no início da história, me mantive por muitos lugares nesse início da história. Eu viajo sem sair do lugar, como diz a música. E se você estudar, você vai entender.
Então, eles sempre lutaram pelo poder, pela posse. O rei Ramsés passou pelas 12 pragas. Até o último momento, ele deu o seu único filho. Ele deu o único filho que ele tinha, o seu primogênito. Deus não. O Deus que a gente acredita, os hebreus, os judeus, os que tem religião por aí que diz que acredita em Deus, em um só Deus, nós acreditamos num Deus maravilhoso, né? Um Deus que tem poder, a gente sabe que ele tem poder, né? E nós acreditamos e nós entendemos esse poder, aceitamos de certa forma isso, porque a gente não luta contra aquilo que está na cara da gente, né? Mas eles lutaram. Ramsés lutou até o último momento. Ele mentiu, né? Para Moisés, para o povo hebreu. E foi capaz de não escutar o que Moisés disse, nem quando ele falou que ele ia perder o filho dele. Cadê amor? Né? O amor é um sentimento que desenvolve todos os outros sentimentos, as maiores virtudes, e o raciocínio, e a inteligência. Ele não tinha amor. Ele não conseguiu aceitar que os deuses dele não tinham poder. Os deuses deles, dos egípcios, não tinham poder. E o Deus dos hebreus já tinha provou milhões de vezes que tinha. E até o último momento, quando ele se viu sem nada, o que ele fez? Liberou. O povo hebreu ficou com a esposa dele. Termina, né, o episódio ele dizendo assim, a simulação, né, que eles têm um ao outro e que eles vão lutar para reconstruir o Egito. Mas, num dado momento, ele trai de novo. Ele não cumpre com a palavra dele, vai atrás de Moisés com a intenção de fazer os soldados acabarem, que é a história do Mar Vermelho. Então, gente, vejam bem. Ramsés continuou vivo, a esposa dele continuou viva, o exército dele todo foi engolido. Metáfora não, existe uma realidade, uma verdade que todos podemos estudar e saber. A gente tem que sentir também, além de raciocinar. E nesse momento a gente entende que esses povos continuaram, eles se disseminaram, eles tiveram outras gerações, eles reproduziram, né? Eles reproduziram, tanto que é uma doença que ela é gerada no nascimento, porque no nascimento nós precisamos desenvolver nossas capacidades com valores e princípios morais para que a gente possa assambarcar o presente, entender o passado e criarmos um bom futuro. Isso nós não fazemos, né? Tudo misturado, a igreja fala uma coisa. Então, esses povos, eles continuaram se disseminando e eles estão misturados entre os povos. Nós, saudáveis, que desenvolvemos o nosso raciocínio, desenvolvemos nossas capacidades de amar, de sermos amados, eles se misturam, eles não estão satisfeitos ainda que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que tem poder. E porque eles não conseguem ver, eles só acreditam naquilo que eles veem, nem vendo eles acreditam. Então, gente, estudem. Eu vou continuar ainda explicando que o verdadeiro Natal é isso, é o aniversário do aniversariante. E que as famílias que se formaram, que também desenvolveram os dois lados do cérebro, as famílias que se formaram, essas nós que temos amor, que amamos nossos filhos, que a gente quer reproduzir, a gente gera para a liberdade, para o amor, não para a libertinagem e não para a manipulação, como fazem e faziam esses povos. Esses povos misturados entre nós, eles continuam fazendo aqueles trabalhos de feitiçaria de antigamente. Lembra que as mulheres que tinham dons desenvolvidos, porque todos nós temos, homens e mulheres, mas no início da história da humanidade precisava o quê? Precisava aprender. E eles se deteram no poder, se detiveram, né, no poder. Se detiveram no poder, não aprenderam. E nós que continuamos aprendendo, nós que continuamos nos focando no aprendizado, a gente descobre muitas coisas. Mas para que a gente possa ajudar nosso povo, nossa sociedade e o verdadeiro povo de Deus, nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir,
sabe? Pela verdade, né? Porque nós podemos ajudar aqueles que não conhecem a verdade, que não conhecem a realidade, que estão o tempo inteiro em igrejas em vários lugares. Olha, gente, eu vou interromper esse vídeo. Esse é o segundo, eu vou fazer o terceiro, ok, gente? Uma boa tarde para todos e assistam o próximo, tá legal? Vai ter muita coisa que vocês vão ficar, vão gostar. Até mais, gente.